seja minha, né? Para que a igreja seja verdadeiramente edificada, não pelo homem, mas pelo Senhor. E meditando na palavra do Senhor, eu senti no coração de trazer uma palavra para os irmãos, mas eu ainda vim para a reunião de ontem, sábado, será que é isso mesmo que o Senhor quer que fale, né? Aí o Násio veio e trouxe uma palavra aqui, né? Os irmãos que vieram ontem aqui puderam desfrutar. E ele falou justamente da palavra que o Senhor dispersou no meu coração. Eu falei, caramba, o Senhor confirmou. Só pode ser o Senhor confirmando, né? Porque nós não conversamos, não falamos sobre o assunto. Eu coloquei no grupo ontem, né, o André, que a gente queria iniciar uma série de ministrações com relação à plena salvação de Deus. E ontem Násio vem com esse mesmo assunto, falando do espírito, né, da alma e do corpo. Não sei se tem uma caneta aqui, acho que ele deve estar com ele, né? Mas ele fez essas 3 esferas aqui, concêntricas, né, dizendo que essa esfera mais interior diz respeito ao nosso espírito, essa do meio, a nossa alma, e a mais exterior ao nosso corpo, né? Porque nós somos seres tripartidos. E ele fez uma explanação aqui ontem sobre esse assunto, muito rico, né? E o Senhor veio me confirmar essa palavra que eu creio que seja de muita ajuda para os irmãos, com relação a nós entendermos a plena salvação de Deus. Porque muitos cristãos, eles são salvos, mas se você perguntar para ele como que se deu essa salvação, a pessoa não sabe explicar muitas vezes. Como é que se deu essa salvação? Como é que foi isso? Que maneira que Deus usou para te salvar? E a pessoa muitas vezes não sabe explicar. Ela sabe que foi salva, é cristã, reúne na igreja, mas não consegue explicar porque não entende a plena salvação de Deus. E não sei se aconteceu com os irmãos isso, mas comigo aconteceu durante um tempo. Inclusive a irmã que esteve aqui ontem, né, a irmã Patrícia, ela pôde expressar alguma coisa, né, com relação a isso. E ela falou que às vezes ela pensa, né, que às vezes ela queria não ter sido criada na igreja. Ela até citou o André, né? Ela não queria ter sido criada na igreja, ela queria ter se convertido, conhecido o Senhor lá fora, porque ela queria experimentar isso, essa conversão. Mas como ela foi criada na igreja, ela não experimentou essa conversão do ímpio para o Senhor. E ela falou que queria ter experimentado isso. Mas isso acontece muitas vezes porque nós não entendemos a salvação que vem do Senhor. E da mesma forma que aconteceu com ela, aconteceu comigo também. Eu fui criado na igreja, fui criado no Evangelho, na Assembleia de Deus, desde pequeno, né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu pensei, será que eu tenho que aceitar o Senhor ou eu já sou crente? E eu não sabia. Eu não tinha essa compreensão. Mas eu ficava com essa dúvida. Eu já sou crente porque eu estou na igreja todo domingo, né? Frequento a igreja, meus pais me trazem. Ou eu tenho que aceitar o Senhor? E por muito tempo eu fiquei com essa dúvida. E eu não sabia se era crente ou não. Eu não sabia. Mas eu ia para a igreja, eu me achava um cristão. Mas quando alguém vem do mundo, um ímpio que é tocado pelo Senhor, ali ele sabe. Eu me converti. E eu fiquei com essa dúvida por muito tempo. Não sabia se era ou se não era. E acabou que eu fui para o mundo, né? Me achando crente, mas fui viver no mundo. Praticar o que os ímpios praticam. Mas chegou um determinado momento que o Senhor me tocou. Aos 23 anos, né? Ele tocou na minha consciência, que o Násio falou ontem, né? Uma consciência de pecado. E ali eu pude voltar para o Senhor. Mas mesmo assim, ficou a dúvida. Quando foi que eu me converti? Foi nesse momento? Ou foi antes, quando eu frequentava a igreja, quando eu era pequeno? Ficava sempre essa dúvida. Porque eu não compreendia a salvação do Senhor. E por muito tempo, mesmo depois dos 23 anos, quando eu voltei para o Senhor, eu caminhava com essa dúvida.
Eu sei que eu sou salvo, sou do Senhor. Mas quando se deu isso? De que maneira que se deu isso? Até que, me voltando para a palavra, buscando compreender, lendo livros, ouvindo irmãos, eu pude compreender a salvação do Senhor. A plena salvação do Senhor. Então, o assunto que eu queria introduzir para os irmãos, fala a respeito disso. Da plena salvação de Deus por meio do Evangelho. Como isso se dá? De que maneira que isso se dá? Porque muitos não compreendem. Apesar de serem salvos, não compreendem como se dá isso. E para iniciar essa ministração, irmãos, a primeira coisa que nós temos que compreender, para compreender a salvação que vem de Deus, o primeiro assunto que nós temos que tocar, que nós temos que compreender, é o assunto do pecado. Se nós não compreendermos o que é o pecado, nós não vamos compreender a plena salvação de Deus. Nós não vamos compreender plenamente como se dá a salvação do Senhor. Então, a base da ministração, desse estudo, claro, é a palavra do Senhor, mas também é uma série de ministrações feitas pelo irmão Watmani. Não sei se todos os irmãos conhecem o irmão Watmani, irmão já falecido. Faleceu em 72, né? O irmão chinês. Ele proferiu essa série de ministrações no ano de 1937, na China, em Xangai, para os irmãos ali naquela localidade. E por meio dessas ministrações, ele pôde explicar o Evangelho de Deus, a salvação que vem de Deus, né? Então nós vamos ter por base a palavra e também as ministrações do irmão Watmani, para que nós possamos compreender esse assunto. Como o irmão já falou, né, no nosso meio, né, nós temos que começar do básico, né? Nós temos que começar do fundamento, para daí nós podemos ir crescendo no conhecimento do Senhor e crescendo de forma madura. Amém. Podemos dar testemunho daquilo que o Senhor fez por nós. Um testemunho seguro, um testemunho maduro, um testemunho que venha do Senhor e que venha do Espírito. Amém? Amém. Então, hoje é somente uma introdução, é somente um início, né, dessa ministração, mas ao longo das ministrações nós vamos tocar em vários assuntos que diz respeito à salvação de Deus, né? Nós vamos falar dos pecados do homem, vamos falar do amor, da graça e da misericórdia de Deus, vamos falar da natureza da graça, vamos falar da função da lei e da justiça de Deus, vamos falar da obra de Cristo e do Espírito Santo na salvação de Deus, e vamos falar da fé como caminho da salvação. E avançando mais nos assuntos, nós vamos falar da segurança eterna da salvação e a maneira de Deus lidar com os pecados do cristão nessa era e na era vindoura também. Então é um assunto que ele vai se desenvolvendo, né? Então hoje nós vamos tocar no assunto do pecado, dos pecados e do pecador. Nós precisamos compreender a diferença do que é pecado e do que são pecados. Não é simplesmente uma diferença gramatical, né? Pecado está no singular e pecados está no plural. Essa simples diferença, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender através dos escritos, né, dos evangelhos de Paulo aos Romanos, o que é o pecado no singular e o que são pecados no plural. E a partir daí nós vamos compreender quem é pecador. Porque muitos, sejam cristãos, sejam ímpios, em virtude das suas boas práticas, acham que não são pecadores, né? Não, mas eu faço tanta coisa boa. Eu não sou pecador. Aquele lá pode ser, né? Assim como aquele fariseu orava, né, em pé. Senhor, eu te dou graças porque não sou como esse publicano. Ele achava que era santo, que não era pecador. Enquanto ele olhava para as pessoas, via o erro das pessoas, não, aquele ali é pecador. Eu não sou. E muitos são assim, né? Muitos buscam praticar boas obras. Com isso, não se acham pessoas mais.
Mas o que o Senhor falou para aquela pessoa que veio chamar ele de bom? Não existe nenhum bom, senão Deus, o Pai que está no céu. Então, dos seres humanos, irmãos, não há bom. Só existe o quê? Pecadores. E nós vamos ver o porquê disso, né? Então nós temos que ter clareza, irmãos, da maneira da maneira pela qual nós fomos salvos, né? Então nessa primeira reunião nós vamos colocar essa questão do pecado, dos pecados, e vamos tentar falar do assunto dos pecadores também. E é um assunto que muitos tentam evitar, né? Falar de pecado, porque não é um assunto agradável falar de pecado. Muitos se detêm com assuntos bons, assuntos que agradam os ouvidos, assuntos que nossa alma gosta, né? Mas a Bíblia, ela se detém muito com o assunto do pecado, irmãos. Ela fala muito do assunto do pecado. Se nós formos ao Novo Testamento, um dos assuntos que o Senhor mais falou foi com relação ao pecado. As epístolas paulinas de Pedro, de João, eles tocam muito no assunto do pecado. E quem somos nós também para não tocar nesse assunto, né? Deixar esse assunto de lado, para debaixo do tapete? Nós temos que compreender essas questões, para daí nós avançarmos no assunto da salvação. Se nós não compreendemos o assunto do pecado, nós não vamos enxergar a tão grande salvação e admirar o Senhor por tão grande salvação. Porque se nós nos achamos minimamente bons, o Senhor nos salvou, né? O Senhor nos salvou. Mas não compreendemos a profundidade dessa salvação, a condição que nós estávamos, o buraco que nós nos metemos. Se nós compreendemos o buraco que nós nos metemos, irmãos, o quão profundo era, nós vamos compreender a tão grande salvação que vem do Senhor. Então esse assunto é muito importante para nós. Nós temos que ter clareza com relação a esse assunto, né? Então, como falei anteriormente, né, facilmente a gente vê a diferença de pecado para pecados. Um está no singular e outro está no plural. Nádio, falei de você aqui, precisava de tu hoje. Rapaz, tive um problema no imóvel do cliente aí. Amém. Só para falar para o Nazi, né, nós vamos tocar no assunto hoje do pecado, dos pecados e do pecador, né, fazer essa diferença. O Nazi já leu esse livro e já está por dentro desse assunto, né? Se nós não conseguimos diferenciar, irmãos, o que é pecado de pecado, apesar de sermos salvos, a nossa salvação vai ser que meio obscura. Como eu falei no começo, né? Eu não compreendia muito bem a salvação que se tinha dado na minha vida, né? Eu não compreendia o momento, eu não compreendia a maneira. Eu sabia que era salvo, porque o Espírito ele confirma no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas refletindo sobre como isso aconteceu na minha vida, era meio obscuro, era um pouco obscuro. Mas graças ao Senhor que Ele nos leva, o Seu Espírito nos leva a compreender toda a verdade. Amém. E graças ao Senhor pela vida dos irmãos e por essa reunião, que o Senhor tem nos encaminhado nesse caminho de compreensão, de compreender as verdades básicas da palavra, né? O básico do básico, né? Como falou o irmão, né? Então, irmãos, o que é pecado de acordo com a Bíblia? E o que são pecados de acordo com a Bíblia? O pecado, no singular, ele se refere àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Então, quando a Bíblia fala de pecado no singular, ele está se referindo a um poder que nos induz a cometer atos pecaminosos no plural. Então, o pecado nos induz a cometer pecados no plural. Então, a Bíblia nos esclarece que o pecado no singular é uma força, é uma lei que habita dentro do homem. E o homem, em virtude disso, dessa lei, ele não é responsável diante de Deus pelo pecado que habita nele.
Porque todos nós nascemos com essa força, com essa lei dentro de nós. Então nós não somos responsáveis diante de Deus pelo pecado, mas nós somos responsáveis diante de Deus pelos pecados praticados, em virtude dessa lei, dessa força que habita na nossa carne. Então, a primeira diferença que nós podemos fazer, ou a diferença principal, né, com relação ao assunto do pecado e dos pecados, é que pecado é essa lei que nos leva à prática de pecados exteriores. E a Bíblia relata vários pecados, né? Fornicação, mentira, assassinato e por aí vai. Esses pecados são induzidos por uma força que há dentro de cada ser humano. Essa lei do pecado e de morte, como Paulo fala lá em Romanos, né? Nós vamos poder abrir lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Paulo fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo, ele fala de pecado aqui no capítulo 7, no singular. Se referindo a quê? Se referindo a essa lei que habita na sua carne. Ele fala aqui no versículo 17, né? O pecado que habita em mim. Então o pecado que habita na carne, habita por quê, irmãos? Porque uma vez, lá no início, por um ato do primeiro homem, que foi Adão, por esse ato de desobediência, que no primeiro momento, se nós compararmos com outros tipos de pecado, é um pecado relativamente simples que Adão cometeu. Adão não cometeu assassinato, Adão não cometeu adultério, Adão não cometeu fornicação. Ele simplesmente perdeu a comunhão com Deus. E por essa perda de comunhão com Deus, porque ele deixou de amar a Deus, no momento que ele aceitou o que a serpente falou para Eva e para ele, no momento que ele aceita o que a serpente falou, não, Deus não quer que você seja como ele, por isso que ele não quer que você coma dessa fruta. No momento que ele deu ouvido a isso, ele deixou de amar a Deus, porque ele achou que Deus estava ludibriando ele, e ele quis ser como Deus, e nesse ato de desobediência, ele perde a comunhão com o Pai. E em virtude dessa perda de comunhão com o Pai, é que decorrem todos os demais pecados. Os pecados que nós achamos que são mais grotescos, que são mais pesados, eles só ocorreram depois. O primeiro pecado foi simplesmente a perda da comunhão com o Pai, em virtude de querer ser como o Pai. Porque quem tinha passado por isso anteriormente? E a história se repete. Não foi isso que Lúcifer quis quando estava nos céus? Ele não ambicionou, ele não quis tomar o lugar de Deus? Foi justamente isso que ele fez. E foi justamente isso que ele induziu o homem a fazer. Não, no momento que você comer, você vai ser como Deus.
conhecedor do bem e do mal. E em virtude dessa desobediência, dessa ruptura de comunhão, o que acontece? O pecado entra no mundo. E a partir daí, o pecado habita no homem, no interior do homem. Que é essa lei que ninguém escapa. Porque todos nós nascemos de Adão. Então essa lei do pecado habita em todo ser humano. E é essa lei que nos faz cometer as práticas pecaminosas. Então, irmãos, não há somente o pecado interior que nos obriga e induz. Há também os atos pecaminosos individuais. Os pecados, os quais são cometidos exteriormente. Então essa lei que habita no nosso interior nos leva a praticar pecados exteriormente, né? Então na Bíblia, os pecados estão relacionados com a nossa conduta, enquanto que o pecado está relacionado com a nossa vida natural, ou seja, com o nosso velho homem. Pecados são cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o corpo. Por isso que lá em Mateus, como nós vimos, né, o Senhor fala: se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo se refere a isso, né? Romanos 8, 13. Algum irmão pode ler? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então nós temos que fazer o que, irmãos? Mortificar os feitos do corpo. Ou seja, as práticas pecaminosas. Ele prossegue no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. No capítulo 7, versículo 23, Paulo também fala dessa questão, né? Ele fala assim: mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo fala dessa lei que está onde, irmãos? Essa lei está aqui, ó, na carne, no corpo, que guerreia contra a lei que habita no nosso espírito. Então, no nosso espírito existe o quê? A lei do espírito e de vida. Enquanto que na nossa carne habita a lei do pecado e da morte. Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Algum irmão pode ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém. E aí? Até aí. E a partir do versículo 19, Paulo vai fazer o quê? Ele vai fazer um relato das obras da carne. Então Paulo fala: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós andamos no espírito,
nós vencemos essa lei do pecado, no singular, que habita na nossa carne. E vencendo essa lei do pecado, nós não praticamos o versículo 19, que são as obras da carne, que são os pecados no plural. E ele cita vários: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. A lista é grande, né, irmãos? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, ele está falando da prática que essa lei do pecado nos induz a praticar. Ele não está falando de quem tem a lei habitando na sua carne. Ele está falando de quem dá vazão a isso. Porque todos nós temos essa lei habitando em nós, irmãos. Apesar de sermos salvos pelo Senhor, essa lei do pecado na nossa carne continua habitando em nós. E nós vamos ver ao longo dos estudos, ao longo das ministrações, como que nós podemos nos livrar dessa lei do pecado e da morte. Porque para as obras pecaminosas, as obras da carne, as obras que são exteriores a nós precisamos de quê? Para termos a consciência em paz com Deus. Para os pecados no plural, nós precisamos de perdão. Mas para a lei do pecado que habita em nós, o pecado no singular, nós não precisamos de perdão. Porque nós não somos responsáveis pelo pecado que habita em nós. Para o pecado no singular, nós não precisamos de perdão. Nós precisamos de libertação. Então, libertação fala do pecado no singular, da lei do pecado, dessa força, e perdão de pecados fala dos pecados no plural, das obras da carne, das obras pecaminosas. E lá em Romanos, como eu pedi para os irmãos, né? Não sei se todos conseguiram ler, do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, nós podemos fazer uma divisão nítida desses primeiros 8 capítulos até o capítulo 5, versículo 11 de Romanos. O enfoque de Paulo vai ser nos pecados em plural. Ou seja, ele vai mostrar que o homem comete pecados. Ele vai mostrar as práticas do pecado do homem. E em virtude dessas práticas pecaminosas, o homem tem uma dívida diante de Deus. Porque a sua consciência no seu espírito o acusa. Então ele sabe que ele tem uma dívida e essa dívida está registrada diante de Deus. E a partir do capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo já vai ter um outro enfoque. O enfoque de Paulo, a partir do capítulo 5, versículo 12, vai ser o pecado no singular. Ele já vai falar dessa lei, que ele tenta se libertar, mas não consegue. Ele tenta fazer o bem, mas esse bem que ele quer fazer é impedido por essa lei da morte, a lei do pecado e da morte. E lá no capítulo 7, voltando aqui a Romanos, o que ele fala? Os irmãos conhecem, os irmãos já leram essa passagem, é conhecida dos irmãos. Ele fala dessa guerra, né? Nós lemos o versículo 23 do capítulo 7. Ele fala dessa guerra contra a lei, como nós vimos lá em Gálatas. O espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito. E no versículo 24 ele fala o quê? Do capítulo 7 de Romanos. Desventurado, miserável homem que sou. Por quê? Porque se o homem sozinho tentar lutar contra essa lei do pecado que habita na carne, ele não vai vencer. Não adianta, irmão. Ninguém vence essa lei. O homem é escravo dessa lei. Por isso ele fala, desventurado homem que sou. Quem me livrará? Porque ele mesmo não podia. Ele mesmo não tinha condições. Porque é uma lei, irmãos.
é uma lei que habita em nós. Nós tentamos fugir dessa lei, brigamos com ela por um tempo, mas todos sabem da sua experiência. Eu não preciso citar, né? Todos têm essa experiência. Nós lutamos contra essa lei dentro de nós por um tempo, mas fatalmente nós caímos. Fatalmente nós praticamos. Fatalmente nós cobiçamos, nós mentimos, nós invejamos. Porque é uma lei que nós não conseguimos vencer. Então Paulo fala, miserável homem que sou, porque ele tentou. Paulo tentou. Muitos tentam, mas não conseguem. Então ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos, porque Ele pode nos livrar dessa lei. Ele viveu uma vida perfeita. Na cruz, quando nós vemos a cruz, vemos aqui o pão e o suco de uva que representam a sua carne e o seu sangue. Na cruz, irmãos, Deus cravou ali em Cristo o velho homem, o homem do pecado, o Adão. Está cravado na cruz. Amém. Cristo venceu o velho homem, irmãos. Cristo venceu essa lei. E Ele venceu por nós. Foi por nós que Ele venceu. E Ele nos dá gratuitamente essa vitória. Essa vitória que Ele venceu é nossa, irmãos. É a nossa vitória. Então, graças a Deus por Cristo Jesus. É como o Násio citou ontem, né? O Násio pegou a Bíblia aqui e falou que essa Bíblia só tem uma direção. Se você soltar essa Bíblia aqui, ó, ela vai para onde? Vai para o chão. Essa é a lei do pecado e da morte. Nos leva para o chão, nos leva para o abismo, nos leva para o buraco. Aí o irmão falou que quando a gente sobe um pouco mais na atmosfera, lá o ar é rarefeito, então a lei da gravidade é vencida. O irmão Dino dava esse exemplo nas ministrações dele, né? Por que um foguete consegue vencer a lei da gravidade? Por causa do combustível que é nele. E esse combustível é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém. Se a lei do pecado e de morte nos leva para baixo, o Espírito de vida nos leva para a vida e vence a lei do pecado e da morte. Então somente aqueles que têm o Espírito habitando no seu interior conseguem vencer. Quando, como nós lemos lá em Gálatas, nós estamos pendentes para o Espírito. Porque se nós estamos pendentes para a carne, nós não venceremos essa lei, irmãos. E fracassaremos, enfim, né? Então, os pecados, voltando aqui à explicação, né, tem a ver com a nossa conduta. Isso nos mostra que nós precisamos de perdão. Alguém abre lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Já caminhando para o final. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então ele fala aqui de remissão de pecados, no plural. Amém. Nós nunca vamos encontrar na palavra o termo perdão de pecado. Isso não existe na palavra. O que existe é perdão de pecados. Como também nós não vamos encontrar na Bíblia libertação de pecados. Isso não existe na Bíblia. O que existe é libertação do pecado. Então muitos ministram, né, e falam que nós somos libertos dos pecados, mas é um equívoco. Porque dos pecados nós somos perdoados. Libertos nós somos da lei do pecado. Aí nós precisamos de libertação. Porque o Senhor pode nos perdoar dos pecados. Mas se nós não formos libertos da lei, nós iremos continuar na prática do pecado. Sim. Apesar de termos o perdão, como lemos aqui, né, em Mateus 26, 28,
porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Assim como está lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 38. Fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente vê que perdão se refere a pecados. Agora vamos ver libertação. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Alguém pode ler? Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado. Pode parar aí, irmão. Pode parar. Agora, porém, libertados do pecado. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando ele fala de pecado, ele fala de libertação, que tem a ver com a nossa santificação. Então, a santificação e a libertação tem a ver com a lei que habita em nós. Já a justificação e o perdão tem a ver com as práticas pecaminosas, com os pecados que nós praticamos, induzidos por essa lei do pecado que habita em nós. Ficou claro isso para os irmãos? Amém. Ficou bem tranquilo de entender, né? Então, para finalizar, irmãos, eu vou só ler aqui alguns aspectos que diferem pecado de pecados, né? Isso que o irmão Otmani citou no seu livro, né? Então, de acordo com a Bíblia, o pecado está na nossa carne, enquanto que os pecados estão na nossa conduta. Então, ele fala assim: o pecado, no singular, é um princípio dentro de nós, enquanto que os pecados são atos cometidos por nós, são atos em nosso viver. O pecado é uma lei nos nossos membros, e os pecados são transgressões que cometemos, são atividades e atos reais. O pecado está relacionado com o nosso ser, e os pecados estão relacionados com o nosso agir. Pecado é o que somos, pecados é o que fazemos. O pecado está na esfera da nossa vida. Os pecados estão na esfera da consciência. Então, o que toca a nossa consciência são os pecados. São as práticas que nós fazemos e que o nosso espírito nos acusa por meio da consciência diante de Deus. O pecado está relacionado com o poder da vida que possuímos. Os pecados estão relacionados com o poder da consciência. Uma pessoa é governada pelo pecado em sua vida natural, mas ela é condenada em sua consciência pelos pecados cometidos externamente. Pecado é algo considerado como um todo, e pecados são coisas consideradas caso a caso. É uma inveja aqui, uma mentira ali, é caso a caso. O pecado, essa lei, é como um todo no nosso ser, né? O pecado requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados. Pecado diz respeito à santificação, e pecados se relacionam com a justificação. Pecado é uma questão de vencer, e pecados é uma questão de ter paz no coração. Pecado está na natureza do homem
E os pecados estão nos hábitos do homem. Então, só para ilustrar, irmãos, é como se o pecado, no singular, fosse uma árvore. E os frutos dessa árvore são os pecados no plural. Muitas vezes nós somente enxergamos os frutos da árvore. E não conseguimos enxergar a árvore em si. Só enxergamos os frutos que ela gera. Então, por isso que muitos acham que não são pecadores. Porque, eu quase não peco. Eu quase não faço mal. E sempre tem esse quase, né? Ninguém é capaz de dizer que não faz o mal, que não pensa coisas ruins, né? Não, eu quase não faço. Mas o que a pessoa faz para apaziguar a consciência? E isso é fato, irmãos. Aquelas pessoas que têm o peso na consciência com relação ao pecado, para apaziguar isso, elas praticam boas obras. Elas buscam praticar boas obras para quê? Para dar uma equilibrada, para dar uma balanceada na sua consciência. Se sentir boazinha. Se sentir boazinha. Mas nunca, irmãos, nós seremos justificados diante de Deus por nossas boas obras. Por quê? Porque o pecado que nós praticamos está registrado na nossa consciência e está registrado diante de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Sim. Para ficar mais claro para os irmãos. Já está lá. Imaginemos aqui as leis de trânsito. Imaginemos que, por exemplo, alguém estacionou no local proibido. Certo? Aí você foi embora. Você nem se ligou que estava no local proibido. Você não percebeu que tinha uma placa ali. Estacionou e foi embora em paz. Tranquilo. Você não tem peso na consciência. Por quê? Porque você estacionou ali, você não dá muita importância para que sua consciência fala, e você foi embora em paz. Tranquilo. Mas ele foi ali, passou um guarda de trânsito, pum, e te anotou. Mas você não sabe. Mas esse registro já está lá no departamento de trânsito. Está registrado lá, mas você não sabe. Mas está registrado. É como se estivesse registrado o seu pecado diante de Deus. O departamento de trânsito é como se fosse Deus equiparando, né? Fazendo essa figura. O guarda foi lá, pum, já está registrado, irmão. Apesar de você saber ou não, já está registrado diante de Deus. Mas aí tu está em paz, tu foi para a festa, tu curtiu, tu foi para casa, pã, aí tu está lá em casa, toca lá a campainha lá, pá. Aí vem o cara com a bicicletinha, que é sempre assim, né? Quando é multa de trânsito, vem o cara com a bicicleta, né? Lá em casa, quando chega o cara da bicicleta, eu já sei, é multa. Aí vem o cara aqui, tira a bolsinha. É Michael Drummond? Tem uma multa aqui pra você. A multa eu? Não, naquele dia aqui você fez isso. Aí vem a consciência. Pesa na consciência. Caramba, cometi multa. E você já sabe que está registrado lá no departamento de trânsito. Então são essas duas coisas que nos acusam, irmãos. É a nossa consciência, quando nós tomamos ciência do pecado, a paz do coração vai embora. E sabemos que isso está registrado no departamento de trânsito. Está registrado diante de Deus. Então, se eu estacionei errado uma vez, não adianta eu estacionar 10 vezes certo. Isso não vai apagar aquela multa que eu ganhei. Pô. Daqui para frente eu vou só estacionar certo. Não adianta. Aquilo lá vai estar registrado e as suas boas obras futuras não vão apagar esse pecado que você cometeu. Então, só para ilustrar, para ficar bem claro para os irmãos, essa questão do pecado, da consciência, registrado na nossa consciência e registrado diante de Deus. Então, essa é a razão porque Deus não trata apenas com os registros do pecado, mas Ele também tem que tratar com a inclinação para o pecado. Com a nossa inclinação de fazer multa. Porque tem gente que é campeão de fazer multa, né? O camarada é inclinado. Ele tá falando para ficar quieto ali, né? Tem gente que é inclinada a fazer multa, irmãos. E faz multa e recebe multa, mas não consegue. Avança o sinal e passa na velocidade acima. Então o Senhor tem que tratar com os registros e com essa inclinação interior para o homem cometer multas.
ou seja, cometer pecado. E finalizando, no início nós dissemos que íamos falar sobre pecado, pecados e quem é o pecador. Quem é o pecador? É quem é nascido de Adão. Porque quem é nascido de Adão já tem essa lei inata em si. Então não adianta, irmãos. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 19, só para fechar o balão, o que Paulo fala lá? Leia, Juan. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, nós somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nós já nascemos assim. Ou seja, por nascimento nós somos pecadores e por profissão nós cometemos pecado. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Então, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então nessa manhã nós vamos fazer memória disso, irmãos. Dessa salvação plena que nós temos em Cristo Jesus. Porque Ele obedeceu pela obediência de um, nós somos tornados justos. Se pela desobediência de um nós somos pecadores, pela obediência de um também, nós nos tornamos justos. Somos justificados pelo Senhor. Então essa mesa nessa manhã fala disso. Da nossa justificação. Porque somente por meio dele, irmãos, que nós somos livrados tanto do pecado como lei, quanto das práticas pecaminosas. Mas é só confiando nele. É só estando pendente para o Espírito. Amém? Então nas próximas reuniões nós iremos avançar um pouco mais, né, com relação a isso. Porque se Paulo disse lá em Timóteo que ele era o pior dos pecadores, será que Paulo não foi salvo pelo Senhor? Paulo foi salvo, foi justificado. E ele fala que era o pior dos pecadores? Quem somos nós ou alguém para dizer que não é pecador? Mas ele fala também lá em Romanos, graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Que nos livra da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor nessa manhã.